Me diga qual desses você se identifica mais? De forma geral, existem 3 personalidades diferentes quando o assunto é lidar com dinheiro. Começando pelo gastador, que vive sempre naquele ciclo de gastar tudo que ganha ou mais do que ganha. Vivendo naquele loop, de trabalhar, receber, pagar as contas, depois trabalhar de novo, receber, pagar as contas, nunca sobrando nenhum dinheiro de reserva. E sempre pensando coisas do tipo: eu mereço, vou comprar essa roupa nova. Muitas vezes sem planejamento nenhum e sem ter dinheiro, aumentando ainda mais sua chance de permanecer gastador para sempre. Até porque quanto mais dívidas e mais difícil de sair de uma situação dessas, mais a pessoa joga a toalha pensando coisas do tipo: prefiro aproveitar gastando com o que quero do que me preocupar com minhas dívidas, depois eu vejo isso. E assim continua nesse ciclo. Enquanto que o pão duro é aquele que não gasta com nada, vive fazendo continhas e economizando em moedinhas. Não saindo de casa nem para ver os amigos mesmo se tiver dinheiro e não buscando investir em conhecimento porque pensa que não vale a pena gastar com isso. Ou seja, vivendo para economizar e não economizando para viver. E claro, não é porque você tem dinheiro que você deve sair e gastar o dinheiro. Bom, no decorrer do vídeo você vai entender. E por fim, o consciente financeiramente é aquele que é um pouco dos dois mundos. Sendo alguém econômico sim, sempre poupando uma parcela da renda todo mês para reserva de emergência e investimentos. Mas também quando precisa comprar algo de fato, se planeja para ir lá e comprar. Geralmente tem pensamentos do tipo: eu realmente preciso comprar tal produto? Quais são as minhas prioridades no momento? Muitas vezes realmente precisamos de algo para nossa casa, por exemplo, e temos que nos planejar para comprar isso. Ou muitas vezes temos um desejo que, parando para pensar, você vai ver que é só uma daquelas coisas que compramos por impulso e nunca mais usamos. Então, o consciente consegue diferenciar o que é prazer imediato do que é o produto que tem valor real para ele. Ou às vezes, na hora de comprar um produto, sabe que não é a prioridade do momento. Sendo que, por exemplo, sua prioridade é juntar dinheiro para comprar um carro ou formar logo sua reserva de emergência. Enfim, é legal que nós sejamos o perfil consciente, é claro. Porém, nem sempre é tão rápido assim deixar de ser gastador ou pão duro. Por isso, vou detalhar melhor cada um dos perfis aqui falados e como encontrar o equilíbrio financeiro. Perfil gastador. É aquele famoso amanhã a gente vê o que faz. Ou também esse amanhã pode ser o mês que vem, quando passa no cartão de crédito mesmo sem ter dinheiro e nem sabendo como vai pagar. Mas sempre pensando coisas para se confortar com a situação, de que temos que viver o agora, que caixão não tem gaveta e que não sabe se vai estar vivo amanhã. Enfim, pensamentos exclusivamente de curto prazo. E o que acontece na maioria das vezes é a pessoa continuar sendo uma gastadora, vivendo sempre no limite com estresse e ansiedade lá em cima. Entrando para um ciclo, de sentir vontade de comprar alguma coisa mesmo sem precisar e sem ter dinheiro, aí assim vai dar um jeito de comprar, muitas vezes por impulso. Sente aquele prazer imediato de ter comprado o que queria, mas passando algumas horas ou até minutos, já vem aquele arrependimento de ter comprado por ver a situação financeira que ficou. Vivendo assim nesse estresse financeiro. E assim na próxima frustração da vida o ciclo recomeça, sentindo vontade de comprar algo mesmo sem ter dinheiro e sem precisar, comprando de novo por impulso, sentindo prazer imediato por ter comprado, se arrependendo pois viu todas as dívidas que tem, e depois volta a comprar mais para descontar alguma frustração da vida. E se você se viu nesse ciclo, não pense que está sozinho nessa. Aqui no Brasil, infelizmente, a maioria das pessoas vivem dessa forma. Muitas vezes por ganhar pouco e assim pela baixa renda e por falta de controle também, qualquer gasto a mais já representa dívida no cartão. E tudo isso piora quando acontece algo na vida que a forma que a pessoa acha para se sentir melhor é gastando. Aí definitivamente fica muito mais difícil sair desse lamaçal financeiro. Mas veja que o principal problema do gastador é ver o dinheiro apenas como uma ferramenta para prazer imediato, vendo o salário cair na conta e já pensando em o que pode gastar. Às vezes a renda da pessoa nem caiu na conta, mas já está pensando com o que vai gastar o dinheiro que ainda nem chegou, tendo essa ideia de que todo e qualquer dinheiro que pingar na conta serve para gastar imediatamente. E não importa quanto a pessoa ganhe, se gastar mais do que ganha hoje, tende a gastar mais do que ganha com renda mais alta se não mudar a mentalidade. Se o gastador é gastador com 3 mil reais por mês, ele também vai ser gastador com 5 mil, com 7 mil ou 10 mil reais por mês. Porque a pessoa vê o dinheiro para pura e simplesmente gastos. Porém, não vê compras como gastos, mas sim como satisfação. Pensando que a felicidade da vida está somente no gastar. Essa pessoa não planeja nada, só dá um jeito de comprar e pronto, mesmo que fique endividada depois. O futuro financeiro do gastador parece distante ou incerto demais, então o foco dele é somente no agora. E alimentar esse pensamento do imediatismo faz com que o futuro financeiro seja realmente cada vez mais distante. Por não planejar nada, não ter uma reserva de emergência, não ter investimentos e só acumular contas, sempre estando zerado.
Dessa forma, a vida fica muito mais difícil, porque tudo que tem são contas, parcelamentos, financiamentos e empréstimos em alguns casos. Além disso, dentre os gastadores, o conceito de usar o cartão de crédito como extensão da renda é quase que unânime. Todos os gastadores que conheço praticam essa ideia. Por exemplo, se ganha 4 mil e tem 3 mil de limite no cartão, na cabeça do gastador ele pode gastar 7 mil por mês, porque enquanto houver limite dá para gastar. Ou até em alguns casos, se estourar o limite de um cartão, já começa no outro e estoura o limite do outro. E claro, sempre gasta mais do que ganha, sendo raras as vezes que consegue no mínimo empatar ganhos e gastos, justamente pela falta de compromisso financeiro ou também por ter dificuldade em manter um orçamento ou acompanhar os próprios gastos. Com desorganização total, sem saber quanto gasta e nem quanto ganha em alguns casos. Assim, não tem renda que aguente. Muitas vezes a pessoa acaba vivendo no cartão de crédito, ficando assim sem dinheiro para pagar as contas principais da vida. Que como já falei, quem é gastador muitas vezes vê gastos como satisfação. Gosta de fazer compras como forma de aliviar estresse ou frustração, ou seja, desconta no consumismo os problemas da vida. Porém, o que piora ainda mais a situação financeira são os ostentadores. Certamente, quem vive para ostentar não vai conseguir ter um controle financeiro tão cedo. Até porque quem está sempre ostentando vive isso diariamente. O assunto principal entre os amigos e familiares são as coisas que comprou e coisas que quer comprar, além de querer mostrar conquistas materiais para todo mundo, mesmo que seja parcelando em 12 vezes. Aí você já sabe, né? O gastador acaba sendo aquela pessoa que não tem sequer uma reserva de emergência de 100 reais, o que faz com que qualquer imprevisto na vida já se transforme em mais uma dívida, além de viver com ansiedade, principalmente no final do mês por não conseguir dar conta de pagar todas as contas. Bom, a vida do gastador pode parecer boa para quem vê de fora, mas para quem já viveu endividado ou gastando mais do que ganha, sabe o sufoco que é. E certamente aproveitar a vida não é se endividar e acumular contas. Agora vamos para o outro perfil financeiro aqui. O pão duro. Esse é aquele tipo de pessoa que vive no modo economia extrema. Economizar mais é a maior meta da pessoa. Algumas vezes não tem nem meta de completar uma reserva de 6 meses do custo de vida ou meta de investimentos. O principal objetivo do pão duro é sempre economizar mais, sempre fazendo contas de tudo, com a ideia de que cada centavo conta. E sim, é interessante que a gente não gaste à toa, mas o principal problema do pão duro é a ideia de escassez, já saindo do conceito de educação financeira. Pois quem é pão duro vê qualquer gasto como perda ou risco de ficar sem dinheiro. Não consegue aproveitar mesmo quando tem dinheiro, segurando a grana o máximo que pode e sempre ficando preocupado se gasta com algo. Sentindo que deve sempre pagar o mínimo possível, sendo o cara das promoções, como já falei em outros vídeos. Sempre que tem promoção, vai até o lugar para comprar mais barato, mesmo que seja um lugar longe e perca mais tempo indo até lá. Muitas vezes pensa coisas do tipo, dinheiro é muito difícil de ganhar, então só vou gastar com alguma coisa quando não tiver jeito de economizar mesmo. E sim, ser econômico é muito bom, mas nada que é extremo é bom. Até porque o principal problema de quem é pão duro é focar somente em economizar, muitas vezes gastando um tempão da vida procurando alternativas mais baratas ou fazendo contas todo dia, vivendo sempre preocupado com o que pode fazer para gastar menos e não focando no principal, que é também buscar ganhar mais. Porque como eu já disse em outros vídeos, se você ganha um salário mínimo de R$ 1.500 e de forma extremamente sofrida consegue poupar R$ 100 por mês, isso representa cerca de 7% da sua renda total. Agora, se você conseguir se qualificar na área que quer seguir ou fazer renda extra e alcançar R$ 3.000, consegue, por exemplo, viver com R$ 2.000 e poupar os outros R$ 1.000, ou até mesmo viver com R$ 2.500 e poupar R$ 500. Veja que já consegue aumentar seu padrão de vida e aumentar a quantia poupada sem passar por aquele sufoco do salário mínimo. E claro, esse é apenas um exemplo para você não focar apenas no economizar. Se você ficar só se preocupando com gastar menos e economizar, você acaba esquecendo do ganhar mais. Acaba não dando o foco que precisa em estudar para se qualificar, em ser melhor no trabalho para subir de função ou em estudar para passar em concurso, por exemplo. Agora, o que é pior é evitar gastar mesmo quando precisa e tem dinheiro para isso. De, por exemplo, dar problema no chuveiro elétrico de casa e mesmo tendo dinheiro para arrumar, você continuar usando na água gelada mesmo, só para economizar R$ 100 com isso, por exemplo. Outro grande problema de ser pão duro são as relações pessoais com familiares e amigos, que por ser alguém que está sempre buscando ser econômico em tudo, acaba gerando conflitos e desentendimentos, porque assim quem está por perto sente que tudo na sua vida gira em torno de economia. Veja que é o extremo oposto do gastador. Enquanto o gastador só pensa em gastar, só fala do que comprou, do que gastou e tudo mais, o pão duro tá sempre falando de economizar. Que tal coisa é cara, que tal lugar que foi tava tudo caro, reclamando que não deram um desconto e vivendo só falando dessas coisas. E sim, vale lembrar que é muito importante que a gente economize e diferencie o que é caro e saber com que vale a pena gastar.
Mas ser tão extremo a ponto da vida girar em torno de economizar não é viver. Assim como gastar mais do que ganha não é aproveitar a vida. Foi como já falei em outros vídeos, temos que economizar para viver e não viver para economizar. Assim como o gastador tem as emoções envolvidas aos gastos que tem, de descontar a frustração no consumismo, o pão duro tem um grande medo de imprevistos e de ficar falido. Assim acaba se tornando um juntador de dinheiro e não alguém que é consciente financeiramente. Mas o desafio para quem tem essa mentalidade de pão duro é entender que gastar com consciência também é parte de uma vida saudável, que nem todo gasto significa perda ou risco de viver falido. E agora, finalmente, o perfil consciente financeiramente. Sendo aquele que sabe seus ganhos e gastos, não se endivida à toa e tem pelo menos uma reserva por ser alguém econômico e está sempre gastando menos do que ganha. O consciente é aquele que vê o dinheiro como uma ferramenta de liberdade, não de status e nem de escassez. Sentindo tranquilidade financeira por ter uma certa reserva ou ter começado a investir, até porque tem planos com dinheiro, sabendo o que é para gastar, o que é para investir e o que é para compras que está planejando. Sentindo uma certa leveza na vida mesmo que ainda esteja na construção do patrimônio. Por exemplo, alguém que tem 3 meses do custo de vida na reserva, ou ter começado a investir, ou ter 6 meses na reserva, enfim. Justamente porque valoriza o equilíbrio entre gastar e poupar para investir. Não sendo radical em cortar gastos, mas planejando tudo da melhor forma. Como já falei em outros vídeos, existe também aquele período que vamos ter que ter mais intensidade. Por exemplo, até quitar as dívidas e ter sua reserva formada. Porém, de forma geral, alguém que é consciente financeiramente segue um plano, pensando coisas do tipo: isso cabe no meu orçamento? Posso gastar com isso sem comprometer meus objetivos? Eu controlo meu dinheiro e não o contrário. Veja que quem já tem consciência financeira sempre define prioridades, entendendo o que é importante e o que pode esperar. Por exemplo, tem muita gente que tem consciência financeira, mas não abre mão de um futebol com os amigos no final de semana. Dessa forma, vai ver como pode gastar com isso toda semana sem comprometer o orçamento, deixando de gastar com outras coisas que na visão dele é menos importante que o futebol com os amigos. Ou seja, é alguém que sabe aproveitar a vida definindo o que é bom para ele, se permitindo gastar com algumas coisas que gosta, mas sempre com planejamento e sabendo o que está fazendo, não sair gastando sem controle. Sendo aquela pessoa que sempre que vai comprar algo avalia se tem necessidade e diferencia se é algo com valor real para ela ou se é mais um desejo impulsivo. E com isso nunca se sente culpado ao gastar, até porque sabe que foi uma escolha consciente. Ou seja, vê os gastos como parte do plano, e não é igual ao pão duro que fica estressado com qualquer gasto que aparecer. Até porque o consciente não entra em pânico com imprevistos, porque já faz parte do plano e já tem uma reserva de emergência para servir de amparo a essas situações. E assim, por ter essa segurança financeira, geralmente é uma pessoa que não tem dívidas, ou se tem, são dívidas que não vão impactar o orçamento, vivendo com menos ansiedade e já tendo clareza nas decisões que for tomar. E claro, além de viver o presente, também pensa no futuro, com investimentos com foco na aposentadoria e vendo o crescimento constante do patrimônio mês após mês, por sempre investir mensalmente e reinvestir os rendimentos. Ainda que seja um crescimento devagar no começo, mas passa a ser um crescimento constante, porque tem um plano, tanto para gastar, investir ou realizar sonhos, reservando sempre um dinheiro para gasto do mês, outro dinheiro para investir e outra parcela para realizar sonhos grandes e pequenos com consistência. Por exemplo, trocar de carro, fazer uma viagem, fazer um curso, trocar de celular, enfim, tem autonomia para fazer o que pode com os recursos que tem. É claro que alguém consciente financeiramente que ganha pouco terá menos opção em comparação com aquele que ganha mais. Porém, o consciente geralmente é também alguém que não foca só no economizar. É também aquele que procura se qualificar profissionalmente na área que quer seguir, empreender ou fazer renda extra. Quer viver de forma mais leve, sem depender dos outros ou da sorte, dando muito mais valor ao tempo e experiências do que em bens materiais. Inclusive, o caminho do gastador para virar alguém financeiramente consciente não é parar de gastar, e sim gastar com controle, sabendo o que está fazendo, entendendo o que é prioridade e o que é desejo de prazer imediato, que só vai ser mais um gasto à toa. Bom, o que temos que entender para sermos conscientes financeiramente é que a educação financeira é um processo contínuo, é uma maratona e não uma corrida de 100 metros. Então temos que sempre colocar em prática com um plano que cabe na nossa realidade, conseguindo praticar isso mensalmente, semanalmente e diariamente. Você deve entender sua situação financeira atual e dançar conforme a música. Se você hoje está endividado, com certeza deve ter uma intensidade muito maior em comparação com alguém que já tem dinheiro investido e reserva de emergência formada, por exemplo. E claro, abrindo mão de muito mais gastos do que alguém que atingiu 100 mil reais investidos, por exemplo. Até porque alguém que tem essa quantia já pode, por exemplo, programar uma viagem de forma planejada sem afetar o orçamento. Enquanto quem está endividado ou não tem uma reserva, não dá para dar um passo maior que a perna.
Acho que principalmente no começo, se você tem dívidas e quer quitá-las, ou também se não tem dívidas mas ainda não formou a reserva de emergência, acho que seja interessante ter maior intensidade no plano, sendo mais mão fechada mesmo. Mas sem dívidas e com a reserva formada, o equilíbrio é a melhor estratégia para continuar investindo a longo prazo. Claro, sabendo o que você está fazendo, tendo um plano coerente com a sua realidade e não perdendo a mão nos gastos. Quer mais conteúdos como este? Me siga para muito mais. Obrigado.